Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma super satisfação. Vou conversar com o Diego Ramos, que é diretor-geral da Teltec Solutions. Diego, muito obrigado a gente poder ter essa conversa hoje, falar da Teltec, que é uma empresa que eu não tive ainda o prazer de conversar. Tem muita coisa interessante para a gente compartilhar aqui hoje, não é isso? Com certeza, Flávio. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Com certeza vamos ter um bate-papo aí bem descontraído. Puxa vida, obrigado mesmo. Olha, eu vou convidar você a fazer uma breve apresentação da Teltec, que não é uma empresa tão nova assim, já tem algumas poucas décadas. Então, rapidamente, conta um pouquinho da sua história para a gente poder contextualizar no que está acontecendo hoje. Legal. Flávio, a Teltec foi fundada em 1991, portanto, acabamos de completar os nossos primeiros 30 anos. A empresa foi fundada pelo Glauco. Durante toda a primeira década, ela atuou no setor de telecomunicações, como parte de um sistema empresarial chamado Zetax, que ficava localizado em Campinas, no estado de São Paulo. E a Zetax fabricava centrais públicas de comutação, e a Teltec, por sua vez, aqui no estado de Santa Catarina, ela ajudava a levar a telefonia ainda analógica para diversos municípios catarinenses. A gente brinca que na época que o terminal telefônico, né, Flávio, custava cerca de 2, 3 mil dólares e era declarado no imposto de renda. Então isso obviamente ficou tudo para trás, muitas pessoas, nem mais jovens, não conhecem essa história, e até que veio o setor, a privatização do setor de telecomunicações no final da década de 90, foi quando eu estava me formando em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina, e o Glauco, meu pai, teve a visão de toda essa mudança que o setor estava tendo, indo cada vez mais para a área de redes, a internet estava crescendo de forma bastante exponencial. Então ele me fez um convite para, junto com outros 2 colegas da universidade, reinventar a empresa dentro desse novo cenário. De imediato, nós fomos fazer, assim que formados, nós fomos fazer um estágio na Cisco, líder no setor de infraestrutura de redes, fomos ao Rio de Janeiro, e desde então iniciamos uma parceria com a Cisco, já dura aí cerca de 20 anos, hoje somos parceiros Gold da Cisco, somos um dos principais parceiros da Cisco aqui no Brasil, e ao longo dos últimos 20 anos fomos também nos reinventando várias vezes, trazendo novos parceiros para o portfólio e também mudando cada vez mais o modelo de negócios. Há cerca de 7 ou 8 anos atrás, fomos para esse mundo de nuvem, com parcerias com grandes players de nuvem mundiais também, como a AWS e a Microsoft, tanto que hoje nuvem é algo que mais cresce dentro da empresa. Sabe que o que é muito legal da história que você acabou de contar é que, puxa vida, 30 anos nem é um tempo tão longo assim, mas vocês pegaram a transformação da tecnologia de tudo que é coisa, né? Mudou, foi a época de rede, a época de downsizing, a época de internet, enfim, cliente-servidor, tantas coisas aconteceram. E hoje em dia, eu queria só que você contasse um pouco mais um aspecto que é bem relevante. Vocês têm parcerias muito robustas, né? Você citou Cisco, AWS, mas vocês têm aí um conjunto de parceiros para compor as soluções. E aí eu estou entendendo, esses grandes parceiros são grandes músicos e vocês são o maestro dessa música, é isso? Quem são eles? Nós somos, como o mercado diz, um grande integrador de soluções, né? Nós somos uns orquestradores. Interessante que, se a gente fizesse essa entrevista talvez há 5, 10 anos atrás, o integrador se limitava a fazer parceria com os grandes players de tecnologia. Hoje, a coisa tem uma abrangência muito maior. Então, além dos grandes players de tecnologia, a Teltec também parceriza, por exemplo, com startups, tanto que a gente se conecta a ecossistemas de inovação. Hoje nós participamos de um programa, já na verdade há 3 anos, um programa de inovação aberta, onde nós estamos conectados com startups, com empreendedores que já nasceram digitais, e essa troca entre a empresa estabelecida com a startup, ela tem ganhos para ambos os lados.
Não, puxa vida, esse é um aspecto que eu não tinha pensado, é muito interessante. Agora, existem verticais que vocês predominantemente atendem ou que demandam os seus serviços? Porque, assim, a impressão que me dá, ainda mais da pandemia para cá, isso tem sido falado por todos, né? A necessidade de intensificar a digitalização, transformar, evoluir a digitalização. Então, qual é o tipo de cliente que vocês têm aí uma predominância, se é que tem, né? Ou vocês têm verticais diversas que vocês atendem? Olha, a Teutec no passado teve uma atuação muito vertical, mas como a gente tem crescido muito, a gente acaba hoje abrangendo diversos setores da economia. Nós temos atuação tanto no setor público quanto no privado. No setor público, a gente tem historicamente uma atuação muito forte na vertical de justiça, que é uma vertical extremamente importante. A justiça tem feito um belíssimo trabalho, né, de digitalizar seus processos, ainda mais acelerado agora durante a pandemia, mas nós temos grandes clientes, tanto federais e estaduais, de diversas verticais de atuação. E no setor privado, a gente atua junto desde, como eu falei, de startups, apoiando as startups aí desde o início, até scale-ups, como a gente chama, que viram unicórnios, são unicórnios hoje que estão valendo aí 10 bilhões de dólares, que tiveram com a Teutec lá atrás, e a gente hoje apoia eles em toda a parte da gestão da infra, das aplicações deles, até grandes empresas, grandes corporações, empresas aí de 100 anos de idade, que a gente tem ajudado eles em diversos aspectos, como nessa jornada deles para a nuvem, atuando realmente até como uma consultoria, além de uma integradora e uma fornecedora de soluções. Você falou há pouco, e eu vou juntar dois assuntos, né, duas falas suas, sobre que no passado, né, uma integradora apenas se limitava a fazer as parcerias. Você acabou agora de falar também de empresas grandes, empresas pequenas. A impressão que me dá é que nesse momento, né, da evolução das empresas, esse integrador tem que ter um papel quase que de mergulhar no negócio do cliente para entender como ele pode melhor ajudar a trazer descobrir quais são os projetos que trazem mais benefício. Essa ação consultiva e ativa, eu acho que é importante, me parece que vocês trabalham um pouco por aí também, né? Com certeza. Inclusive, o nosso último direcionamento estratégico, ele tem tudo a ver em colocar o cliente no centro da nossa estratégia. É interessante, durante essa evolução, na década passada, se a gente for falar assim, era muito drivado pela tecnologia dos nossos fornecedores, né? Então, está aqui a tecnologia, nosso papel era levar para o cliente, e muitas vezes acontecia que o cliente nem precisava de tanta tecnologia, ou ele adquiria essa tecnologia e não usava todo o seu potencial. E isso a indústria até admitia como algo normal, né? O mundo que a gente vive hoje é completamente diferente, Flávio. Hoje o cliente não admite, né, comprar uma tecnologia e não usufruir dela toda. Então a indústria está indo nesse sentido, né? Então a gente fala hoje muito da adoção da tecnologia, do consumo da tecnologia, né, do business outcomes, a gente entregar de fato o resultado. Então, isso é uma grande mudança, eu diria uma grande mudança de mindset. Quando eu falo em se conectar com o ecossistema de inovação e se conectar com startups, isso para eles já nasceram assim, né? Mas como né, vocês não atenderem a expectativa do cliente, então é algo que a gente tem a oportunidade de aprender e se transformando aí, que é tão necessário para a gente manter a nossa relevância durante tanto tempo, né? Não, puxa vida, muito legal. Para a gente dar um fechamento nesse pedaço do assunto, você pode compartilhar algum tipo de projeto, algum projeto que vocês tenham efetuado aí com algum cliente, podendo ou não citar o nome, eventualmente não pode, mas citar a vertical, para a gente trazer do abstrato para o concreto, para quem está nos vendo saber os tipos de projetos que vocês têm feito? Olha, durante essa pandemia, ficou claro o quanto que nós dependemos da tecnologia
para, inclusive, continuar as nossas operações. Então, a Teutec tem muitos clientes, por exemplo, na área de educação. Então, nós demos muito apoio, especialmente no início, né, para que as aulas pudessem ser retomadas, no mínimo virtualmente. Então, nós tivemos apoiando diversas secretarias de educação, universidades, escolas, bancos também, clientes da Teutec, que o banco tem uma preocupação muito grande, não poderia deixar de ser com a segurança, então tudo teve que acontecer ao mesmo tempo, ajudar a encaminhar os colaboradores para suas casas, mas ao mesmo tempo fazer isso com segurança, pois nós estamos falando de banco, até grandes tribunais de justiça, que nós estamos falando aqui de colocar cerca de 6, 7 mil pessoas trabalhando de forma remota em apenas 2 semanas. Então, puxa, isso nos deu uma satisfação muito grande de poder ter apoiado os nossos clientes no momento que eles mais precisavam, para que eles pudessem dar continuidade às suas atividades, ao seu trabalho. E a gente tem apoiado, na verdade, até hoje, né? Porque no primeiro momento foi aquele momento de dar continuidade ao trabalho. Depois veio uma preocupação de segurança. Hoje a gente fala muito da questão da produtividade, que é uma preocupação das empresas, né? Como gerenciar e manter a produtividade de seus colaboradores, todo mundo à distância. Então tem sido um momento de muito trabalho, mas também, Flávio, de muita satisfação, porque nós sabemos que a gente está entregando muito resultado para os nossos clientes. Não, e esse exemplo que você citou, ele é muito rico. A gente não vai entrar em nenhuma seara técnica aqui, mas eu não posso deixar de falar que você levar os colaboradores para casa, seja no início de pandemia, como mantê-los trabalhando com segurança, envolve tecnologias múltiplas, aplicações em nuvem, VPN, VDI, desktop remoto, enfim, vocês tiveram que usar uma colcha de tecnologias para fazer isso e mantê-los em segurança. Mas enfim, para a gente concluir o nosso papo, eu queria que você comentasse um aspecto um pouco lateral, mas igualmente tão importante. A empresa tem um compromisso bastante forte com a área de sustentabilidade, vocês têm um envolvimento com isso. Comenta um pouco sobre isso, que isso eu acho bastante importante. Sim, a empresa já há muito tempo, e não é de agora, atua fortemente na questão da responsabilidade social. Nós temos um programa chamado Giving Back, que é um programa de retorno à sociedade, onde a gente estimula os nossos colaboradores a, inclusive, usar o seu tempo durante o expediente para ajudar as suas comunidades. Nós temos ajudado comunidades carentes de diversas formas, né, desde a questão de arrecadação de alimentos, até reforma de laboratórios de informática, acesso à internet em praças, nas comunidades. Temos ajudado ecossistemas locais, atuado até em compor um fundo garantidor de crédito para as empresas nascentes, para as startups. Somos signatários da ODS, né, das Nações Unidas. Então, a preocupação da empresa com a questão de sustentabilidade ela é muito forte, né? Hoje temos instalados, por exemplo, na nossa sede placas solares, e a gente estimula isso também dentro dos colaboradores. Tem um programa, e eu acho que a sustentabilidade também passa pela preocupação com os colaboradores. Então a gente tem um programa chamado Experience the Culture, onde a gente aborda diversos temas, né? E não olhando apenas a tecnologia, apenas o negócio, mas olhando o nosso entorno, né, Flávio? Isso eu posso garantir que as empresas que não estiverem fazendo a coisa certa, que não estiverem olhando o seu entorno, não estiverem olhando a sociedade, elas vão perder dinheiro, né? Elas vão perder clientes, porque cada vez isso vai ser dado cada vez mais relevância. Não, e você também, vou pedir para você comentar brevemente, estendendo esse aspecto, que eu acho muito importante as empresas terem esse compromisso nessa direção, na área de responsabilidade corporativa, né, para direitos humanos, e você falou do meio ambiente, mas está tudo meio que interligado, são sentimentos parecidos, né? As empresas vão precisar cada vez mais se posicionarem, né? Mesmo que os assuntos sejam polêmicos, mas a empresa vai ter que escolher
um lado, né? Os clientes esperam isso, os colaboradores esperam isso. Então, quando se fala de assuntos como a diversidade, a questão do clima, a questão da própria pandemia, né? Como isso está sendo tratado no país e no mundo, né? Porque infelizmente é uma grande tragédia. Eu não posso de maneira alguma ficar feliz aqui porque meu negócio está indo bem, muito pelo contrário, né? A gente tem que olhar o todo. Se o meu vizinho aqui não estiver bem, isso de alguma forma vai refletir em mim. Então, é algo que a gente realmente tem que estar preocupado, e não só preocupado, a gente tem que estar agindo. Recentemente, a gente participou, por exemplo, de uma ação conjunta aqui de empresas, no caso aqui de Florianópolis, aonde agora em março, né, que estava tendo um problema muito grande com a questão da superlotação dos hospitais, a gente formou uma ação aqui rápida para atuar na prevenção, né, onde contratamos um serviço médico para fazer atendimento à população de uma forma que a população não precisasse ir aos hospitais. Então, isso é uma preocupação, né? A gente tem que se preocupar todos os dias, não somente com o resultado da empresa, que é extremamente importante para que continue reinvestindo e crescendo, mas também é o E que a gente fala, né? Também olhando todos esses aspectos aí que atingem a sociedade como um todo. Não, puxa vida, muito legal, muito bom poder ter esse primeiro contato com vocês, esse primeiro bate-papo. Haverá outros, eu tenho certeza disso. Você acabou não comentando, mas tem escritórios em Brasília, em São Paulo. Já descobri que o escritório de vocês em São Paulo é aqui pertinho da minha casa, dá para ir a pé praticamente. Então, quem sabe, quando acabar essa situação toda aí, essa vacina que está aí na esquina chegar até nós, a gente possa se encontrar, gravar um novo Papo Fácil presencial, tomar um café ao vivo, que tal? Vamos juntos. Maravilha, te agradeço super pela oportunidade. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Diego Ramos, diretor-geral da Teutec Solutions. Permaneça bem, Diego, permaneça seguro e até essa nossa próxima conversa. Até lá. Muito obrigado.